Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou o professor Daniel, estarei aqui com vocês estudando direito constitucional nesse momento. E para ver o conteúdo do seu edital, da sua prova, nós temos que ter um passo atrás e estudar o constitucionalismo. Vai ser aqui um bloco, 30 minutos, falando sobre esse assunto. E por que isso é importante? Porque antes de estudarmos direitos fundamentais, por exemplo, nós temos que entender o porquê de ter uma Constituição. O constitucionalismo é o fenômeno por trás da construção de constituições. Então, para quê? Qual a importância de termos uma Constituição? Ou quais foram os percalços percorridos até chegarmos ao ponto de termos essa Constituição de 88? Tudo isso é impactante e vai te fazer abrir os olhos para estudar depois direitos fundamentais, entre os outros pontos de direito constitucional. Então, vamos ao quadro. Para o conceito, deixa eu só mudar aqui que ficou ali em cima, pronto, de constitucionalismo. Conceito. Constitucionalismo é um movimento social político e jurídico que tem por objetivo limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado. Então, é um movimento da população, político também, porque é uma decisão política, jurídico, porque vai virar um documento que tem força legal, para limitar o poder do Estado. Aí você pode se perguntar, Daniel, mas para quê? Por que eu quero limitar o poder do Estado? Bom, hoje no Brasil, vivendo em uma democracia, a gente já não consegue perceber tão bem a importância comparado lá no passado. Durante a Idade Moderna, trazer ali como exemplo, nós tivemos os estados absolutistas. Lembra da aula de história que a gente via sobre isso? Nesses estados absolutistas, nós tínhamos o monarca, o rei. E esse rei que governava aquele estado era tido como um emissário divino. Bom, pensa só, Deus é perfeito, logo seu emissário divino entre os homens também deveria ser perfeito. E esse rei acreditava nisso e impunha para a sociedade que ele era perfeito, portanto ele não poderia cometer erros. Só que ele era uma pessoa como nós. E essa pessoa, como é cheia de falhas, cheia de defeitos. Nós temos defeitos, nós temos falhas, não é? Só que imagina você numa posição de poder na sua mão, com uma vaidade, às vezes com uma índole não muito nobre, não muito boa, não é? E aí o que ele fazia? O que dava na telha dele. Então, se ele olhasse para um produtor rural, que está lá produzindo trigo, e ele fala, eu quero o seu trigo, ele tomava. Porque a decisão dele era uma decisão divina, correta, e tomava toda a produção do cara que trabalhou ali o ano inteiro para fazer aquilo. Se ele chegasse numa fazenda, encontrasse um casal, e visse que ele tinha ali 4 meninos, filhos, e fala, poxa, estou precisando de mais soldado, né? Mais de cavaleiro lá no meu palácio. Ele tomava aquelas crianças. Ou então chegava num outro feudo e via ali algumas crianças correndo e perguntava para as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? Aí o cara não fala uma coisa, ele fala, todo mundo aqui vai ser carpinteiro lá no palácio. Então ele decidia qual era o rumo profissional daquelas pessoas. E mais, às vezes esse rei chegava dentro de uma casa, tem ali um casal e fala, eu quero você, mulher. E aí pegava a mulher, pegava a esposa e levava para ser concubina dele.
não tinha liberdade para falar, não, não vou. Se não fosse, matava os dois, né? Matava a esposa, matava o marido, matava a família inteira. Mas ele tinha esse poder. Mas você consegue ver o tanto que isso era duro naquela população? Ou ele observa, eu estou precisando, né, comprar mais tecidos para fazer minhas roupas luxuosas. Ele aumentava o tributo de todo mundo para a sua satisfação. Então nós tínhamos várias medidas arbitrárias sendo praticadas e a população não aguentava mais aquilo. Então, naquele instante, se discute a criação de uma Constituição para limitar esse Estado, limitar o poder dele para garantir os direitos de liberdade para a sociedade. Liberdade quanto à propriedade, liberdade profissional, liberdade religiosa. Então, eu quero liberdade, eu quero o Estado fique longe de mim, eu quero te limitar, Estado. Ok, mas para chegar nisso, vamos observar que houve aqui uma evolução histórica. Olha lá. Item 2. Relação histórica. Vou separar com vocês aqui em dois grupos. Vou separar no constitucionalismo antigo e no constitucionalismo contemporâneo. Ou melhor, vamos para o moderno, que depois eu falo lá dentro dele o contemporâneo. Moderno. No constitucionalismo antigo, eu estou pensando na antiguidade, estou pensando também na Idade Média. Então, lá na antiguidade, a nossa primeira tentativa, porque não foi ali que nós tivemos o constitucionalismo em si, a primeira tentativa foi com os hebreus. Então, os hebreus, possuindo as suas normas divinas e possuindo também os seus reis naquela região, esse povo tinha que verificar a compatibilidade entre a atuação do monarca com as normas espirituais. Quem é que ia fazer essa verificação? Quem faria essa verificação era o profeta, era o sacerdote. Então, ele iria interpretar as normas divinas para ver se o rei estava agindo adequadamente. Então, ainda não era uma constituição, ainda não tinha um documento solene, mas era uma forma de limitar a atuação do Estado. Já era um passo, tá bom? Uma tentativa. Depois nós tivemos na Idade Média um fato muito interessante, que é o da Magna Carta. Isso lá em 1215. O que aconteceu aqui nessa Magna Carta? Que já é um documento. Não sei se vocês assistiram, mas tem um filme que eu gosto muito, sempre falo dele em sala de aula, bem legal, do Robin Hood, né? Nesse filme, é um com o Russell Crowe, ele voltava de uma cruzada, ele estava na França, então tinha todo o grupo inglês, né? Voltando da França indo para a Inglaterra. Entre eles o rei, o Ricardo Coração de Leão, que era um rei muito querido na época. Só que ele foi morto na batalha na França, já assim saindo da França, voltando para a Inglaterra. E aí então volta o Robin Hood com toda a sua turma, né? No filme Robin Hood leva, acho que era a coroa do rei, né? Entrega no Palácio Real. E aí com isso o irmão do rei, né, Ricardo Coração de Leão, que era um doido da cabeça, que era doido para ser rei, mas não tinha como, porque ele era irmão mais novo, e chegou a hora dele tomar o trono para si. Com a morte do irmão e o irmão não tinha sucessor, ele virou o rei, e até foi conhecido como o rei João sem terra. Só que esse cara era da pá virada. Então, ele chegava, aumentava os tributos toda hora
né, dos senhores feudais, da população, tomava a produção dos senhores feudais, ele ia pegar crianças para serem seus cavaleiros, enfraquecendo os senhores feudais. Então, assim, ele aprontou de tudo. Só que depois que ele já estava aprontando bastante, e estava todo mundo já de saco cheio dele, o que aconteceu? A França resolveu invadir a Inglaterra. Ela viu, pô, o rei não tá legal, hein, que senhores feudais, a Inglaterra está enfraquecida, é agora que a gente invade. Mandou um monte de navio para lá, um monte de barco para lá. E aí o rei viu, poxa, se esse pessoal chegar aqui, esses franceses, eu vou perder meu trono, que eu tanto sonhei com ele. Vai perder tudo, porque eles têm, nesse momento, mais soldados do que eu, o rei. E aí, o rei João Sem Terra, né, picaretão, colocou o rabinho entre as pernas e correu para encontrar com os senhores feudais. E pediu para os senhores feudais que os senhores feudais permitissem que seus cavaleiros fossem defender a Inglaterra e que eles fossem juntos, os senhores feudais, fazer a defesa da Inglaterra. E eles olharam para aquele rei e falou: não, a gente não vai, a gente não tem interesse. Aí o rei falou: como assim? A França vai nos invadir? Falou: talvez a França seja melhor que você, né? Já que o que está fazendo com a gente é terrível. E aí ele falou: tá, entendi o recado. Então, o que vocês querem? E aí os senhores feudais falaram: a gente quer mais liberdade, a gente quer uma proteção para a nossa produção agrícola, a gente quer proteção para os habitantes dos nossos feudos. E o rei falou: tudo bem, garanto tudo para vocês, vamos para a guerra? Aí eles: a gente não acredita na sua palavra, ô rei João Sem Terra, né? Então, nós queremos que você assine um documento. Tá aqui, ó, prontinho, escrito, documento, assina aqui embaixo. E ali era uma carta de liberdades para a população da Inglaterra, com foco especial para os senhores feudais, mas era uma carta de liberdades. E o rei, não tendo o que fazer, chegou lá e assinou essa carta. Assinou, ok. E aí, com isso, os senhores feudais levaram seus cavaleiros e espantaram os franceses. Só que poucos dias depois de tudo isso, o que esse rei fez? Bobinhos, vocês acreditaram que esse documento aqui que me limitaria, ele vai continuar existindo? Não vai nada. E aí ele desconsiderou a Magna Carta, que era esse documento, e continuou com as suas atrocidades. Mas foi uma tentativa, né? Foi, tá bom. Vamos ver agora no constitucionalismo moderno. No moderno, eu vou separar com vocês a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Idade Moderna, nós tivemos as primeiras constituições. Tivemos aqui a Constituição americana, lá em 1787, vigente até hoje, e a Constituição francesa, em 1791. Quando essas constituições foram criadas, elas queriam só dar uma resposta a esses governos absolutistas. Queriam apenas proteger, garantir liberdades. Naquela época, a gente nem falava muito sobre direitos sociais, algo do gênero. Porque naquela época a gente achava que garantindo liberdade, nós, a sociedade, nós conseguiríamos nos organizar muito bem. A gente achava que o mercado poderia regular o mercado, foi a época do liberalismo econômico puro. Só que a gente vai ver que não deu muito certo, mas já já eu falo isso com vocês. Antes disso, tem que ter o seguinte: foi criada a Constituição americana, francesa, mas essa Constituição não tinha a força que tem a nossa hoje. Naquela época, a Constituição, para você ter uma ideia, ela era direcionada apenas para organizar o Estado. E, sobre as regras que envolvem a coletividade, a comunidade, ficava por conta do Código Civil. Na França, a Constituição francesa estava no mesmo ponto, na mesma linha hierárquica que o Código Civil napoleônico. Então, estavam os dois no mesmo nível. Hoje, você consegue pensar o Código Civil no mesmo nível da Constituição Federal? Mas jamais, não é? De jeito nenhum. Tá bom? Na sequência, com o fim da Idade Moderna, nós tivemos o início da Idade Contemporânea. E duas constituições marcaram esse período. A Constituição
Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Fala, Daniel, mas Weimar, onde que é isso? É uma cidade alemã, porque foi feita lá a Constituição, mas aqui é a Constituição alemã. É que na prova poderia aparecer aqui Weimar. O que essas constituições tiveram de destaque? Elas tiveram destaque porque elas passaram a falar de direitos sociais. Então é o seguinte, as constituições americana e francesa lá da Idade Moderna falavam apenas em liberdades. E já as constituições que surgiram no começo do século XX falavam de liberdades, mas também falavam de direitos sociais. Quando a gente estuda as dimensões dos direitos, nós temos a primeira dimensão, que cuida de liberdade, só que depois a gente precisou de um novo grupo de direitos, uma nova dimensão de direitos. Por que isso? Nós achávamos que o mercado regularia o mercado, que seria tudo lindo e maravilhoso. Mas na prática o que nós temos, e pegando aqui Thomas Hobbes, é que o homem é o lobo do homem. Então no que o homem puder explorar o outro homem, ele tende a explorar, infelizmente. Isso é uma regra. Claro que nós temos exceções. Claro que temos pessoas altruístas. Mas a regra não, a regra é a exploração. E aí com isso, e do mais aquela parte que fala do liberalismo econômico puro, a gente viu que não estava rolando muito não. Porque olha só, nós tínhamos ali os grandes industriais, mas nós tínhamos os operários. Esses operários das fábricas, da manufatura, eles ganhavam pouco, trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia, usando muita força física, não tinham previdência, por exemplo. Então, se eles adoecessem ou se eles não conseguissem mais trabalhar, não ganhavam mais nada. E aí tinha que ficar, às vezes, vivendo com a ajuda dos outros, a ajuda da família, a ajuda dos amigos. Essas pessoas operários não tinham direito à educação para se qualificarem, nem para qualificar os seus filhos. Não tinham direito à saúde para quando ficassem doentes. Então, se eles quisessem aqui estudar ou mesmo que seus filhos estudassem, eles teriam que pagar por isso. Se eles ficassem doentes, seus filhos ficassem doentes, eles precisariam pagar por isso. Então não tinha essa ajuda do Estado. E começou a só crescer a desigualdade. Crescendo, 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 crescendo. Falou, não dá para ser assim. Fora que não tinha aqui muitas condições de direitos dos trabalhadores. Então, se o dono falasse, você vai trabalhar de cócoras o dia inteiro, trabalhava de cócoras o dia inteiro. Você vai trabalhar agora usando um tênis apertado ou descalço, você vai ter que ficar batendo na pedra, quebrando na pedra, e não tem um óculos para tapar seus olhos, para proteger seus olhos, você vai fazer isso. O patrão mandava, não tinha aqui direitos, não tinha que edição de adicional de insalubridade, de periculosidade, de penosidade, não tinha nada disso. E aí começa ali, então, esses movimentos. Precisamos de direitos sociais. Isso surge com essas constituições, com a Constituição Mexicana, com a Constituição de Weimar, com a Constituição Russa. Ok, então vieram os direitos sociais. Mas mesmo uma Constituição como a alemã, tão bonita, lá em 1919, tão boa em falar de liberdades, tão boa em falar em direitos sociais, isso não impediu que ocorresse o quê? O nazismo. O nazismo ocorreu lá na Alemanha, com uma Constituição maravilhosa. Porque aquela Constituição ela ainda não tinha tanta força quanto a eficácia dos direitos fundamentais. E depois de todas as barbaridades que eu vou comentar com vocês já já, nós demos início a um novo movimento. Não deu certo até aqui o constitucionalismo. E aí surge então o neoconstitucionalismo. Quando eu falo em neoconstitucionalismo, nós temos aqui então o novo constitucionalismo. Nós mudamos a ideia da Constituição. Então é o neoconstitucionalismo. Quando que ele surge? O neoconstitucionalismo, então surgimento. Ele surge com o final da Segunda Guerra
Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente tem aqui de importante? Por que isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial? O nazismo, ele respeitava a Constituição alemã até em certo modo. Então, era aquela Constituição muito bonita, só que o nazismo teve uma necessidade de criar a chamada raça ariana, que não existia, né? Foi uma forçação de barra naquele instante. E aí se dizia, então, que a raça ariana que seriam os alemães de verdade. Então, quem não correspondesse às características da raça ariana não era alemão e, portanto, não poderia usufruir dos direitos previstos na Constituição alemã. E aí, nessa história, por exemplo, o que aconteceu? Judeus eram considerados raça ariana? Não. Homossexuais eram considerados raça ariana? Não. Pessoas com deficiência? Imagina, pessoa com deficiência? Mas de jeito nenhum. Estrangeiros? Bom, nem precisa falar que são estrangeiros. Então, nós pegamos alguns grupos aqui e eles falaram, olha, mesmo morando aqui na Alemanha, vocês não são alemães. Então, a Constituição aqui de direitos não vale nada para vocês. Logo de cara, no nazismo, pegaram então essas pessoas e levaram para campos de concentração. E aí, nesse campo de concentração, as pessoas tinham que fabricar roupas, fabricar armamentos, fabricar aviões. Era mão de obra usada naquela época. E logo na entrada do campo de concentração tinha uma frase dizendo, o trabalho liberta, que era um jeito de incentivar aquelas pessoas a trabalharem o tempo inteiro, mais, produzindo armas, entre outras coisas, porque achava que no final seriam libertados. Mas era mentira. Só eles queriam aproveitar aqui, queriam explorar essas pessoas para poder ir para a guerra, né? Só que foi aumentando cada vez mais esses campos de concentração. Muita gente, né? Toda hora era mais gente que não era ariana, ainda mais porque a Alemanha começou a tomar os outros países. Então, se é de outro país, com certeza não era ariano. E começou a mandar esse povo para os campos de concentração. Começou a ter muita doença. Faltava comida para esse tanto de gente. E eles falaram, a gente vai ter que esvaziar isso daqui. Mas a gente não quer libertar, não. E aí começaram a matar essas pessoas. Começaram a colocar ali os pelotões de fuzilamento, colocaram câmara de gás, e aí também aproveitar fazer umas experiências biológicas, né, com a questão da transfusão de sangue, a questão de deslocamento de órgãos, com a pessoa viva, né, fazendo esses testes, umas aberrações durante aquele período do nazismo. Bom, acabou o nazismo. E aí, então, se juntaram os países e falaram, a gente vai ter que resolver para não permitir que venha uma nova guerra mundial, que não ressurja um grupo como os nazistas. O que a gente vai ter que fazer aqui? Onde a gente pecou? E aí um dos pontos foi, precisamos criar uma nova forma de Constituição. Porque a Constituição alemã era muito boa, mas não resolveu aqui o problema. Então agora a gente vai estudar sobre as consequências do neoconstitucionalismo. Consequências do neoconstitucionalismo. A primeira consequência é o surgimento de uma hermenêutica constitucional. Então, temos aqui a criação de uma hermenêutica constitucional. O que significa isso? Que agora nós teremos métodos de interpretação da Constituição e das leis conforme a Constituição. Conforme a Constituição. Como que é isso na prática? Na prática, sim. Na época do nazismo, eles criaram leis para falar quem que era alemão e quem não era, da raça ariana. Agora, qualquer lei tem que obedecer à Constituição. Então, agora, para se estudar o Código Civil, para estudar o Código Tributário, para estudar qualquer coisa, eu vou estudar conforme a Constituição. Então, tudo conforme a Constituição, conforme os princípios da Constituição. Uma outra consequência foi da maior eficácia
eficácia aos direitos fundamentais. Aos direitos fundamentais. Então, eu tenho os direitos na Constituição, eu quero que eles sejam respeitados. Só que, às vezes, eu tinha o direito na Constituição e o governo simplesmente ignorava aquele direito. Eu tenho que ter também, agora, nessa maior eficácia, remédios para quando houver o desrespeito. E aí, a nossa Constituição de 88, ela traz o mandado de segurança, ela traz o habeas corpus, traz o habeas data, traz o mandado de injunção, traz a ação popular, que a gente vai estudar mais à frente, que são aqui remédios, ações judiciais para forçar o Estado a respeitar os direitos fundamentais. Só que imagina, eu crio esse monte de remédio, então eu vou ter um festival de ações judiciais, porque toda hora o Estado acaba descumprindo. Quando eu começo, então, a ter tantas ações judiciais, eu tenho um aumento da jurisdição constitucional. Aumento a jurisdição constitucional. Então, aumentam as ações que discutem o texto constitucional. Então, tudo ia parar no STF, não é? Tanto que houve uma mudança na nossa Constituição, quando fizemos a emenda 45, a reforma do Poder Judiciário, falando, olha, para um recurso extraordinário chegar no STF, preciso ver repercussão geral, porque a gente não está dando conta, está com ação demais. Mas foi uma consequência do nosso neoconstitucionalismo. Mas você está vendo a importância de termos Constituição? A importância de conseguir garantir os seus direitos e, ao mesmo tempo, a Constituição falar da organização do Estado? No Brasil temos uma federação e eu tenho que saber como é que tem que se comportar cada ente federativo para que um não intrometa no outro. Eu tenho que ver como é que fica a separação dos poderes, porque é um direito fundamental o respeito à separação dos poderes, como um direito fundamental o respeito aos entes federativos. Então eu vou tudo isso colocar na Constituição para dar segurança jurídica, para dar segurança para você, para mim. Então a Constituição, ela é importantíssima. E nos próximos encontros a gente vai estudar os direitos fundamentais. Por hora eu fico por aqui. E se você tiver alguma dúvida, pode me enviar mensagem lá pelo Instagram, pelo Twitter, no @danlamunier, que a gente bate um papo. Perfeito? Então um grande beijo, até o próximo encontro. Tchau, tchau.